O deputado Kim Kataguiri está aí, né, na tela para trazer para você uma informação bombástica, diretamente dos bastidores, dos corredores de Brasília. Apesar de ser uma informação oficial, já está publicado na imprensa, e o governo Lula vai sofrer a maior derrota da sua história e em poucos dias vai passar a maior vergonha desses últimos anos, tanto o Lula quanto o Haddad. Eles pensavam, né? Eles acham, na verdade, que mandam no Brasil, né? Que não precisa pedir permissão para ninguém. E por incrível que pareça, eu vou ter que dar até uma salva de palmas. Por incrível que pareça, o Hugo Mota acordou, né? A donzela Hugo Mota acordou, né? Entendeu que é presidente da casa legislativa mais importante do país, que é a Câmara Federal, viu que o PT está governando sem pedir permissão para ninguém, né? E foram lá perguntar para ele, falou: meu camarada, você tá dormindo? Você deve alguma coisa para eles, né? Que você tomou chá de cogumelo? O que aconteceu com você? E o Hugo Mota deu a resposta e o Kim Kataguiri vai trazer para nós aqui agora. Preste atenção. Finalmente uma reação do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, aos aumentos de imposto do governo. Finalmente a gente vai ter a maior derrota do governo Lula no plenário da Câmara dos Deputados desde a rejeição do PL da censura. A Câmara vai pela primeira vez, e vamos lembrar que a maior parte dos deputados sempre votaram a favor dos aumentos de impostos que o governo propôs, inclusive a famosa taxa das blusinhas, que muita gente que se diz de direita do PL votou a favor também. Mas agora, pela primeira vez, a Câmara dos Deputados vai derrubar aumento de imposto e o governo vai sofrer uma das maiores humilhações em plenário, né, desse terceiro mandato do governo Lula. Vou falar para vocês exatamente os detalhes dessa negociação, dessa articulação que está acontecendo aqui nos bastidores da Câmara dos Deputados, logo depois que você deixar a gente expanda cada vez mais a Editora Valete e ganhe mais espaço aí no mercado. Tivemos uma fala do ministro Fernando Haddad, né, jogando a culpa no Congresso por causa do retrocesso econômico, do desastre econômico que a gente está vivendo. Olha, você ser um ministro de Estado, você está no governo e depender do Congresso para ter maioria para aprovar suas medidas e você atacar o Congresso e jogar a responsabilidade nas costas do Congresso é uma das coisas mais burras que o ministro de Estado pode fazer. De Deus. Porque se ele já não tá conseguindo maioria para aquilo que ele quer, se ele ataca o Congresso, pior ainda. Ainda mais num governo baseado em compra de voto, com emendas parlamentares e cargos. No final das contas, tudo que o Haddad fez com isso é aumentar a fatura cobrada pelos deputados da base do governo para votar aumento de imposto. Mas veja só, Hugo Mota criticou nesta segunda-feira a declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atribuindo ao Congresso parte da responsabilidade pelas dificuldades fiscais do Brasil. E aqui eu vou concordar com o Haddad. Sim, boa parte da responsabilidade pelo desastre fiscal, pelo rombo nas contas públicas que nós estamos vivendo é do Congresso Nacional. E por quê? Porque o Congresso Nacional aprova o que o PT manda. Porque o Congresso Nacional, já durante o governo Bolsonaro, votou a PEC da transição, autorizando o governo Lula a abrir um rombo histórico no nosso país. Porque o Congresso Nacional aprovou o arcabouço fiscal enviado por Fernando Haddad, também responsável pelo colapso das contas públicas e pela paralisação dos serviços públicos a partir de 2027. Então, ou seja, né, o Haddad um tremendo de um cara de pau, né? O Kim Kataguiri está dizendo aqui que de fato, né, muitos se venderam, inclusive muitos vira casaca, viu? Não fica bravo com ele aí quando ele fala que muito do que está acontecendo, dessa desgraça que está acontecendo no Brasil, são deputados do PL, porque quem tem que avaliar isso daí é o Valdemar da Costa Neto, né? Seria o trabalho do Valdemar. Seria o trabalho do Valdemar chamar deputado por deputado, ver, né, qual que é a agenda que eles estão votando e convidar esses caras a se retirarem do partido. Falar, ó, não tem condição, não é? Ou vocês estão fechados com a direita conservadora brasileira, ou vocês estão em defesa da pátria, ou vocês estão em defesa da família, ou vocês estão em defesa da liberdade de expressão, ou vocês estão em defesa da economia desse país, ou vocês estão junto com o Jaiminho, não é verdade? Então eu acho que agora é a hora, inclusive de chamar todo mundo. Por quê? Porque 2026
agora tem eleição, né? Então, sim, Haddad, o Congresso é responsável porque aprovou as medidas que você mandou. Mas vamos ver a resposta do presidente Hugo Mota. O Executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso segurar. O Estado não gera riqueza, consome. E quem paga essa conta é a sociedade. Quem dera o presidente Hugo Mota pensasse nisso em todas as votações, né? Pois é, quem dera o Hugo Mota não tivesse dormindo, né, o sono da Cinderela, e a partir do primeiro momento em que se assentou a cadeira da presidência da Câmara Federal, quando nós já não aguentávamos mais Arthur Lira, de fato tivesse olhado para o Brasil, né, dos brasileiros. Como, por exemplo, em aumentar o número de deputados. A Câmara tem sido parceira do Brasil, ajudando a aprovar os bons projetos que chegam do Executivo, e assim continuaremos. Eu queria saber qual foi o bom projeto do Executivo que a gente aprovou. Mas quem gasta mais do que arrecada não é vítima, é autor. O Executivo não pode gastar sem freio e depois passar o volante para o Congresso segurar, como eu disse no começo da fala. O Brasil não precisa de mais imposto, precisa de menos desperdício. Muito bem. Qual que é o pano de fundo dessa discussão? E finalmente, gente, vocês precisam entender uma coisa. Deputados do Centrão, como é o caso do presidente Hugo Mota, não gostam de polêmicas, de debates e de embates públicos, eles gostam de acomodação de interesses. Quanto menos eles puderem atrair mídia sobre enfrentamentos, né, sobre debates para si próprios, melhor. São deputados que preferem ficar abaixo do radar o máximo possível. Ou seja, uma cambada de isentão, né, porque trabalham para o seu próprio interesse. São aqueles camaradas que depois que eles vão nas suas bases pedir voto, que eles vão pra frente da TV pedir voto, aí eles postam foto. Se o presidente que estiver em alta popular for de esquerda, vai postar foto com o presidente de esquerda. Se for o de direita, vai postar o de direita. E assim, né, eles trabalham. Eles, na verdade, não assumem lado. Eles estão dos dois lados, desde que dê qualquer tipo de benefício para eles. Para mim, gente, esses são os mais perigosos, tá? Esses caras do Centrão, inclusive o presidente, né, que é do Centrão aí, o Hugo Mota. Por isso que você vê que ele é quietinho, que ele não fala muito, que ele não, né, não dá opinião. Só que agora, né, depois dessa pernada que o governo deu nele, né, agora ele foi exposto. E foi exposto como um verdadeiro idiota, né? Que ele se comportou como tal, o povo tá enxergando ele como tal. Aí agora ele deu o grito, dizendo, aqui não, hein? Como é que vocês vão mexendo aí, mudando tudo, fazendo os absurdos de vocês, depois joga a conta pro Congresso aqui pagar, pro Congresso resolver. Da próxima vez vai ter que falar comigo, né? E eu vou te falar uma coisa, hein? O senhor vai ter que ter muito pulso a partir de hoje para que essa cambada te respeite. Quando um deles, principalmente o presidente da Câmara dos Deputados, decide publicamente ter um embate com o ministro do governo, ainda mais um ministro importante como é Fernando Haddad, isso significa que as relações já chegaram num nível de deterioração absurda. O rompimento nas relações entre o presidente e o ministro já chegou num nível das desavenças se tornarem públicas. Porque, né, a regra do Centrão, que trabalha com emendas, cargos, negociações de bastidores, é você não ter embates públicos, as divergências e as cobranças que aparecem, principalmente, por exemplo, quando o governo manda uma pauta, o Centrão vota, o governo promete, não, vou te pagar 5 milhões de emenda, e aí o governo não paga ou demora para pagar, o Centrão pressiona, né, nos bastidores, criticando o governo nos bastidores, xingando o ministro nos bastidores, expondo para os ministros a insatisfação nos bastidores, e isso só se torna público quando o nível, quando o conflito, né, se torna ali insolúvel, né, quando você não consegue mais solucionar aquela questão nos bastidores, aí você esgarça isso para um embate público. Pois bem, qual que vai ser o aumento de imposto que a Câmara vai derrubar e que eu já garanto para vocês que pela conversa com líderes da maioria dos partidos, eu sei que nós teremos uma maioria tranquila, esmagadora para derrotar o governo Lula. IOF. O governo já voltou atrás, né, no próprio decreto em relação a investimentos no estrangeiro, mas ainda manteve o aumento por cartão de crédito, para
compra de dinheiro em espécie, para outras modalidades e outros financiamentos, inclusive afetando diretamente empréstimos e financiamento para o setor produtivo do Brasil. Como um recado pela insatisfação do Congresso Nacional com a relação, e quando a gente fala insatisfação do Congresso, óbvio que a gente não está falando da oposição, né? Porque a oposição nunca está satisfeita com o governo, discorda do governo, faz oposição ao governo sistematicamente. Quando a gente fala de insatisfação do Congresso, nós estamos falando da base do governo. Nós estamos falando de deputados que votam junto com o PT, votam junto com o governo Lula. Então, formou-se uma maioria, né, tranquila, inclusive de partidos de esquerda, do PDT, vai ser praticamente unânime a votação para derrubar o decreto do IOF. E olha, é muito raro, é muito difícil, é extremamente excepcional a Câmara, o Congresso Nacional aprovar o que se chama de projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo, PDL, é um instrumento para derrubar decretos, né, medidas ali infralegais, né, ou seja, que estão abaixo da lei, por parte do Executivo. Então, quando nós aprovamos uma lei e o Executivo regulamenta por meio de um decreto, por exemplo, ou de outro instrumento, nós temos uma arma para defender a nossa prerrogativa de legislar. Por quê? O Executivo, ele pode distorcer o sentido da lei, ou ele pode prever em decreto algo que seja o oposto da lei que a gente aprovou. E aí a arma que a gente tem para se defender é o projeto de decreto legislativo, que susta, que acaba com aquela regulamentação dada pelo Executivo. Ou seja, né, o projeto de decreto legislativo, o PDL, para derrubar o EOF, né? E poderiam sim, né? Por que vocês não entram com um PDL, por exemplo, para derrubar as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal? Por que vocês não mostram para eles quem é que manda? Por que o Congresso Nacional não se levanta? Porque parte do Congresso Nacional tem um rabo preso com o Supremo Tribunal Federal, parte do Congresso Nacional, que é a galera da esquerda, gosta do que o Alexandre de Moraes está fazendo, porque não é contra eles, é contra a turma da direita, então para eles é um benefício, né? O Alexandre de Moraes, na verdade, é um tirano aliado, né, do lado deles. E, pelo menos, uma boa notícia, um PDL para derrubar a questão do IOF, certamente o povo brasileiro agradece. E parabéns ao Hugo Mota, né, por ter acordado. Parabéns ao Hugo Mota por compreender. Eu tenho certeza que o Hugo Mota vai, seu nome agora vai ser mais ventilado, mais publicado, mais comentado na imprensa por um bom ato em favor do povo brasileiro do que pelos benefícios, pelas benesses aí, né, de se manter quietinho, como disse aí o Kim Kataguiri, nos bastidores do Congresso Nacional, muitas vezes sem criticar o governo publicamente em troca de benefícios, né? Que Deus ajude o Brasil, que Deus tenha misericórdia dessa nação que nós estamos precisando e que essa cambada de vigaristas paguem por cada erro, por cada crime cometido contra cada cidadão de bem deste país. E eu tenho certeza que 2026 essa raça de víboras vai cair. Deus é mais.